Por isso que as pessoas não têm poder, porque o poder vem em sermos cheios com o Espírito Santo, ou seja, um Pentecostes diário. Eu oro para todos que estão em casa, que estão seguindo esta ministração, que o Senhor age agora, Senhor, nas necessidades desses teus filhos, desses irmãos. Obrigado, Jesus, nós te adoramos, te louvamos. Precisamos demasiadamente do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje eu quero mostrar para vocês, dentro de tudo que nós estamos estudando aqui, né? Tipo, ser sal da terra, ver a nossa consciência, etc. E tantas coisas que nós estamos vendo aqui, como nos entregarmos ao Senhor. Tudo isso tem a ver com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós nunca vamos crescer espiritualmente. Então nós precisamos observar na palavra o que é realmente ser cheio com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, como que é isso daí, como que a Bíblia nos ensina e trata isso daí, porque tem um pouquinho assim de falta de esclarecimento nisso tudo. Então a palavra de Deus vem para nos esclarecer, né? Por quê? Vamos lembrar que quando Jesus ressuscitou, ele visitou os discípulos, os apóstolos que estavam na sala. Ele entrou lá, né? Porque aí ele já estava com o corpo glorioso, ok? Então ele entrou lá com as portas fechadas e ele soprou sobre eles e disse: sejam batizados com o Espírito Santo. Então naquele momento eles nasceram de novo, tá? Mas não foram empoderados. Isso foi lá em Atos, né? Capítulo 2, quando o Espírito Santo veio e encheu eles. Então toda pessoa que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Qualquer pessoa que nasceu de novo, que aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador, então nasceu de novo. Então o Espírito Santo está lá, foi batizado com o Espírito Santo, ok? Mas tem a outra operação, que é ser cheio com o Espírito Santo. Então nós vamos examinar isso aqui, porque ser cheio com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem com o poder. Foi o que aconteceu em Atos 2, tá? Então o empoderamento vem com a presença do Espírito Santo, que vem. Uma vez que ele está lá habitando, é uma coisa, é o batismo. Ele está lá dentro. Mas depois ele vem. Isso tem que ser uma ação contínua, diária. Então, nós não fomos batizados no Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Isso aconteceu na hora. Aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Depois de um belo dia, nós somos cheios. Alguém orou por nós, o Espírito Santo veio, falamos em novas línguas, mas muita gente nem levou a sério isso e não pôs isso para funcionar. Sabe por quê? Porque isso tem que ser algo diário. Tem que acontecer conosco diariamente e nós vamos observar isso aqui na palavra, tá? Por isso que as pessoas não têm poder, porque o poder vem em sermos cheios com o Espírito Santo, ou seja, um Pentecostes diário. Amém? Não é bom saber disso? Então as pessoas que não têm esse relacionamento com o Espírito Santo diariamente, elas perdem essa presença do poder, do empoderamento. Por isso que não dá para servir a Deus. Então tudo que for fazer no reino de Deus, sem ser cheio diariamente, é uma obra morta. Está fazendo por si mesmo. Não é coisa de Deus. Então foi o que a gente viu ontem, que nós precisamos muito da palavra de Deus estar em nós, o Espírito Santo agindo, né, para que nós tenhamos a consciência forte e clara para ouvir Deus o que Ele quer, porque é daí que vem o poder para fazer o que Deus quer, para onde Ele está nos direcionando. Então, a consciência é muito importante, mas isso, nós temos que entender esse passo agora da operação do Espírito Santo. Senão, eu não sei muito bem como fazer. Às vezes eu fico meio em dúvida, mas a Bíblia explica isso muito claro. Abre aí a sua Bíblia em Atos, né? Mas, porque depois que Jesus falou, recebe o Espírito Santo, vocês lembram quando ele soprou? Lá no Evangelho ele soprou e disse,
sejam batizados com o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Então eles nasceram de novo. Naquele momento eles nasceram de novo, porque Jesus já tinha pago o preço dos pecados, e ele pôde dar o novo nascimento, tá? Então, logo depois disso, é o que nós vamos ver aqui em Atos, no capítulo 1, que ele disse assim, ó, depois que ele batizou os apóstolos e alguns discípulos que estavam lá, ele disse, agora vocês vão para Jerusalém e fiquem lá esperando o Espírito Santo descer com poder. Ele virá sobre você, é uma outra operação. Tá? Isso é para ter poder na vida. O poder de Deus está liberado. É bom saber isso. Então lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, veja lá. Então a gente tem que saber mais o porquê que nós temos que orar em línguas, porque a oração em línguas é com a operação do Espírito Santo empoderando-nos, tá? Para servir a Deus. Por isso que é isso que está acontecendo com a oração em línguas. Porque senão a pessoa nem está sabendo, fica orando, não tem Bíblia, não ensina, nem sabe, está rolando e aí para, né? Porque não tem, não sabe. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, Jesus falando, mas recebeis, pode grifar aí, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, amém? Amém. É outra operação, gente, amém? Então isso é ser cheio com o Espírito Santo. Por isso que ele falou, vai lá em Jerusalém e fica aguardando o Espírito Santo descer. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para ser testemunha de Jesus, é depois que o Espírito Santo vem com poder sobre as nossas vidas. Porque até então, a pessoa pode ter nascido de novo, mas ela nunca vai testemunhar Jesus. Vocês sabem disso. Começa a sintonizar a situação, né? Uma pessoa nasceu de novo, não está empoderada, é tímida. Tá? Fica lá dentro da ostra, fica lá fechado, sem ousadia, sem a força, né? Fica fraco, porque foi o que nós vimos ontem, consciência fraca, né? Porque é onde Deus opera na nossa consciência, tá? Então, o Senhor disse, espera lá, descer sobre vós o poder. Então agora nós vamos ver o que é esse poder, nós temos que entender, algo sobre esse poder. Veja aí Atos capítulo 2. Vira aí a tua folha. Atos capítulo 2, nós vamos ver os versículos de 2 a 4. Então vamos ver. Quando o Espírito Santo desce, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Pode clicar aí. Cheios do Espírito Santo. Então isso é uma outra operação. A gente fala batismo com o Espírito Santo, mas na verdade é ser cheio. Você já foi cheio com o Espírito Santo? Então, uma das evidências é orar em línguas. Tá? Porque o que nasceu de novo não ora em línguas, se ele não for cheio com o Espírito Santo. Então é importantíssimo ser cheio. Tá? Mas não invalida a salvação de quem só nasceu de novo e foi batizado com o Espírito Santo. Existe o batismo no Espírito Santo, existe o batismo nas águas. Isso é outra coisa, a operação das águas. Mas o nascimento novo é o batismo com o Espírito Santo, porque ele que trouxe a salvação que Jesus nos deu. Tá? Ele veio lá, habitar lá. Tá? Então ele está lá na pessoa, ok? Só que eu fico fraca se eu não tenho a palavra, porque é ele que vai colocar a palavra dentro de mim. Tá? Muitas vezes não tenho a revelação de certas coisas, eu deixo de aproveitar o poder que me está à disposição. Então, aqueles foram batizados, ou seja, cheios com o poder do Espírito Santo. Para ficar mais claro, para não ficar essa confusão, eles foram cheios com o poder do Espírito Santo. Tá? Muitas pessoas falam batizado com o Espírito Santo, mas na verdade é cheio, que a gente vai ver mais isso. Veja agora capítulo 4 de Atos. Vamos andando. Vamos ver agora aqui o versículo 8. Olha só, de Atos 4.
Então diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo indiano. Aqui novamente ele ficou cheio, para ele discursar tudo isso, mostrar o Evangelho, trazer a pregação do reino de Deus, de Jesus Cristo. O que ele fez? Ele ficou cheio novamente com o Espírito Santo. Por quê? Já aconteceu a primeira vez, onde Deus falou: você vai receber o poder, que na verdade aconteceu em Atos 2, o dia de Pentecostes. Já recebeu, né? Então agora aqui, e depois ele sai de lá, já prega, batiza nas águas as pessoas. O povo todo estava lá, porque era festa, e ele começa a pregar e todos entendem. E eles viram o mover do Espírito Santo, todos falando em línguas, e eles se entendiam no próprio idioma. Foi uma operação sobrenatural das línguas que Deus fez. Então, lá ele prega, ele estava cheio do poder de Deus. Veja a ousadia, a coragem, a força e o poder. Que é isso que é ser cheio com o Espírito Santo. Que eu falei ontem, de consciência forte. Com ousadia, com coragem. Então isso tem que ser coisa diária, senão perde, fica fraco. É a pessoa que nasceu de novo, mas não testemunha nada. Que foi o que está escrito em Atos 1:8. Lembram que a gente acabou de ler? Vai testemunhar na Samaria, em todos os lugares, vamos testemunhar. Jesus falou. Então precisa estar cheio com o Espírito Santo para ser uma testemunha. Quem não está cheio com o Espírito Santo fica escondido, tem medo. O que aconteceu com Pedro? Antes dele nascer de novo, ele negou Jesus. Ele estava valente: você é o Cristo. Daí Jesus falou: bom, muito bem, foi o Espírito Santo que falou isso sobre você. Você não falou por você mesmo. Então veja a diferença da fala quando a pessoa está cheia com o Espírito Santo. Está me acompanhando? Sim. Muda. Não é aquela fala fraca, medrosa. Ele negou Jesus. Depois de ter dito isso, ele negou Jesus. Mas ele também falou: eu vou morrer com você. Ele estava valente. Mas na hora que Jesus é condenado, que está lá, ele nega Jesus. Enfraqueceu. Por quê? Ele ainda não tinha nascido de novo. Ele ainda não tinha a presença do Espírito Santo, não estava cheio com o Espírito Santo. Nem nascer de novo, nem cheio. Então veja que cheio com o Espírito Santo te dá uma valentia espiritual diante das trevas. Você não tem vergonha de mostrar o Evangelho, de se posicionar, porque tem muita gente que tem vergonha, fica embutido e não fala. Esse está perigoso, porque Jesus falou: porque se você também não falar de mim, eu não vou falar de você para o Pai, não. Vocês estão me acompanhando? Você fica embutido, você fica tímido, você não quer mostrar na verdade quem você é, porque você quer agradar a gregos e troianos. Você não agrada a Deus. Ele não vai falar de você para o Pai, ele já disse isso. Então por isso que nós precisamos sermos cheios com o Espírito. Está valendo? Então aqui, versículo 8, nós vemos que Pedro foi cheio com o Espírito Santo. Para ele fazer esse discurso que ele faz aqui, falando da salvação. Gente, isso foi muito longo. Ele explicou tudo o que aconteceu da lei, o que Jesus veio fazer, cumprindo tudo, as profecias e mais. Quer dizer, tudo que ele tinha aprendido como judeu, antes de nascer de novo, agora ele fala o novo nascimento, o Evangelho. Então ele soube encaixar uma coisa com a outra. Isso que é ser cheio com o Espírito Santo, tá? Então agora, ele foi cheio em Atos 2, mais uma vez aqui, em Atos 4, versículo 2, e também nós vamos ver agora, no versículo 31, aqui para frente um pouco. Ele foi cheio de novo aqui. Olha só, eles estavam lá orando porque houve ameaça contra eles. Agora nós vamos acabar com vocês. Então eles estavam orando e pedindo proteção ao Senhor. Aí no 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ousadia. Tá? Intrepidez é ousadia. Você fala sem medo. O Espírito Santo veio e tremeu até o lugar. Não só eles ficaram cheios, mas como foi uma prova da presença do Espírito Santo, do poder da oração.
Então, quem está cheio com o Espírito Santo tem uma oração de poder, porque é uma oração de ousadia em cima das trevas. Está valendo, gente? Então, é isso que o Senhor quer para nós. Foi essa promessa que Jesus conquistou, a promessa que o Pai fez, Jesus conquistou morrendo na cruz e ressuscitando depois. Ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus o Espírito Santo para todos serem batizados e cheios com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo ninguém é cristão valente. Então aqui eles foram cheios de novo, tá? E de novo foi acontecendo isso com eles. Então não é uma vez só que você ficou cheio do Espírito Santo. Esse é o grande erro. Essa é a grande falha nas ministrações, né, em saber como agir nessa situação. Eu tenho que ser cheio diariamente, um Pentecostes todos os dias eu tenho que ter. Mas vejo que isso vem com o relacionamento com o Espírito Santo, diário. Igual quando foi da primeira vez. Por isso que eu vou orar em línguas, eu vou adorar o Senhor, eu vou pedir para eu aprender a palavra, vou ler, vou estudar, vou louvar o Senhor, enfim. Tá? Então, quer ver? Veja Efésios capítulo 5. Está valendo isso? Então, Efésios capítulo 5. Olha só o que ele está falando aqui no versículo 18, gente. E não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas, a palavra-chave, enchei-vos com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso quer dizer, enchei-vos. Está no presente, é diário, é contínuo. É uma ação contínua. Eu tenho que ficar cheio com o Espírito Santo. Não é, porque senão fica euforia, fica a alma. Na hora que eu me deparo com as trevas, eu caio, porque era só mentira na minha vida. Não era uma realidade. Não era o poder. O poder vem de ser aquele relacionamento diário. Então eu estou com ousadia, firmeza, coragem, força. E aonde que está isso? Na minha consciência. Porque a fé opera nisso tudo. Tá? Então, depois que eles foram cheios, Atos 2, nós vimos o dia de Pentecostes, foram cheios de novo lá no capítulo 4, que a gente viu 2 vezes, né, que ele falou primeiro cheio do Espírito Santo, depois oraram, desceu o Espírito Santo. Quer dizer que foi contínuo isso na vida deles. Tá? Então isso é uma mostra para nós de que a nossa vida tem que ser assim diariamente. Nós temos que ser cheios. Por isso que quando você ora, você vai lá todo dia, você nunca sai fraco de lá. Quando é uma oração verdadeira, você sai para romper as trevas. Você está mais forte do que as trevas. Porque se você estiver igualado, as trevas vão te causar problema, vai ser um dia horroroso, e o próximo é uma vida vazia. Uma vida sem Deus, porque não tem essa presença que é com ser cheio com o Espírito Santo. Tá? Então houve várias vezes, tá? Então tem gente que foi batizado com o Espírito Santo há 20, 30 anos atrás, mas ficou parado naquilo. E nunca foi cheio e nem foi contínuo. Por isso que não tem sinal do poder de Deus na vida. Tá valendo isso? Então tá aí a resposta. É só ficar numa condição contínua com o Espírito Santo. Buscando, não pode parar, nem um dia. 2 Coríntios, capítulo 13. Então, se a gente não sabe como funciona, até perde de buscar Deus, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver o último versículo, olha só, veja isso. Ele diz assim, o último versículo, capítulo 13, versículo 13 de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Comunhão com o Espírito Santo. Então, isso quer dizer que nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo, que é isso que muda a vida.
Só muda a vida da pessoa quem tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Como eu disse ontem, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um poder, tá? Ele não é uma bomba, ele não é nada disso. Ele é uma pessoa. Ele libera o poder. Ele é uma pessoa. Eu tenho que ter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, não com o poder. Tá entendendo? Que é o que ele está dizendo aqui. E a comunhão com o Espírito Santo, que é isso que muda a vida. E é daí que eu peço ajuda para ele. Me ensina, me ajuda, vem. E é uma coisa diária, contínua, porque todo dia eu preciso ter este desejo de querer aprender. Porque tem pessoas que não têm dentro de si a qualidade de ser, de receber instruções ou de ser ensinado, digamos. Tem gente que tem um coração tenro, que é muito fácil para ensinar, porque recebe. Tem outros que não. Então precisa pedir ajuda. Ah, eu não aceito aprender, eu não aceito. Então tem que pedir ajuda para ele. Certo? Então, nós precisamos ligar esse botão aí todo dia. Para o poder, tá? Todo dia, isso é importante. Veja agora aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 16 e 17. Nós vimos ontem o versículo 17, mas tem a ver, que é bem por aí, quer ver? Então, 2 Coríntios 3, versículos 16 e 17. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Espírito do Senhor, veja, ele traz para nós uma liberdade, mas liberdade não é pecado. É porque eu não estou presa pelo diabo, que eu não tenho competência, eu não tenho condição, eu não tenho força, é por aí. É isso que é liberdade. Ele me dá essa liberdade. Agora eu estou livre, eu estou solta. No Espírito, para andar com o Senhor, não tem o que me prende. Tá? Então, ser cheio com o Espírito Santo ocasiona isso. Traz isso para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo, ser cheio com o Espírito Santo, nos ajuda a adquirirmos, que é o que ele fala no versículo 18, bem no final do versículo, adquirirmos a imagem de Cristo Jesus nas nossas vidas. Ser cheio, tá vendo, gente? Tudo é uma coisa só, né? Mas eu tenho que ser cheio diariamente para eu adquirir a imagem de Jesus. Então, já imaginou? Pense, você tem que adquirir isso. Você tem um relacionamento diário com Deus, constante no dia. Como que não está bem a sua vida? Faça boa. Olha o benefício. É óbvio que isso não acontece do dia para a noite, porque tem toda uma transformação que o Espírito Santo tem que fazer de tudo que está errado aqui. Esse véu que é a carne que nos separa do Espírito e de Deus. Então, a palavra, o Espírito Santo, eu vou sendo cheia todos os dias, até que vai aumentando essa dose, esse mover, me enchendo diariamente. Não é bom isso? Então é isso que é a vida cristã. O cristianismo é isso daí, ter poder. Senhor, que essas famílias sejam abençoadas, esses lares, que o Senhor cuide das necessidades dele, venha supri-los, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, e que haja crescimento espiritual para todos.